Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um bate-papo diferente. Eu tenho recebido muitas perguntas aliás bem aflitas, de pessoas que estão despertando para a mediunidade, pessoas jovens, pessoas mais velhas e na verdade, todos nós temos mediunidade. Agora, tem aqueles que vão pelo amor, porque leram, entenderam, gostaram, querem estudar, querem participar. E tem os médiuns que vão ter que ir pela dor. Eu já comentei sobre isso. Então, eles querendo ou não querendo, eles acabam passando mal, tendo dor de cabeça, desmaiando. Então, todos esses sintomas eu tive. Eu passei por tudo isso. Porque como eu era formada na religião católica, eu acreditava que qualquer outra religião era coisa de gente atrasada. Por quê? Porque isso vem, né? A gente vai aprendendo desde criança que você tem que obedecer a sua religião, batizar, crismar, fazer catecismo, fazer a crisma. Eu fiz tudo isso. Mas quando a mediunidade, que é a minha, por exemplo, foi pela dor, porque a minha ficha não caía, eu passava mal, eu desmaiava, né? Eu já não sabia mais o que fazer. E naquela época, imagine, né? Quem é que ia me ajudar? Mas uma dessas vezes que eu passei mal num barzinho, e aí meu pai foi me buscar, e a minha mãe, sem entender nada, né? Achou que tinha que levar no médico. Meu pai conversou comigo e falou: ó, filho, eu já sei o que nós vamos fazer. Então, na segunda-feira, eu estou comentando tudo isso porque as pessoas querem entender como é que foi a minha vivência na mediunidade até os dias de hoje. Então, as experiências lá atrás, como é que eu superei? Então, assim como meu pai me levou, as pessoas têm que conhecer alguém que te leve, que te explique, né? Apesar do meu pai não poder me explicar nada, que ele também não entendia, mas ele teve a consciência que aquilo era uma coisa estranha. E me levou num grupo, e que, aliás, esse grupo é o grupo que acabou crescendo, depois fizeram reuniões na Dona Isabel, e depois construíram o Centro Assistencial Espírita Rafael Latorre. E aqui eu presto uma homenagem em memória, né, do seu Ângelo Carricchio, que é da época do meu desenvolvimento e que partiu essa semana. Então, pessoal, fui muito bem acolhida nesse grupo. Eu não sabia nada, não sabia o que ia acontecer, eu nunca tinha assistido um trabalho, né? A gente fala um trabalho de mesa branca. E a hora que eu sentei na mesa, assim, a mesa, eu já fiquei ruim. E não lembro muito bem o que é que aconteceu. O que eu sei é que o que eu estou tentando passar para vocês é um despertar da consciência, né? Para ajudar vocês nesse despertamento de consciência, para não sofrer tanto, além de manter
os estudos, os conhecimentos, os livros, os vídeos, tem muito material para você se informar. E tem as casas espíritas também. E aí, pessoal, naquele momento que eu fiquei mal, a minha sensação era de desmaio, eu recebi uma pessoa em semiconsciência, eu não lembro de detalhes, mas foi uma coisa assim, foi a primeira vez, né? Até então eu nunca tinha incorporado nenhum espírito e foi assim, eu não diria que foi assustador, mas eu estava apavorada, eu estava com medo. Eu fui ali para resolver os meus desmaios. Eu não entendia nada o que é que estava passando comigo. E nessa incorporação semi-inconsciente, eu incorporei uma moça e os videntes ali descreveram que era uma moça com uma lata d'água, né, no ombro. E aí o espírito realmente se identificou como uma samaritana. E dizia que estava perdida porque ela era minha irmã, a gente sempre vivendo juntas, né? E de repente eu vim parar aqui nesse país e ela estava me buscando, me procurando e estava me sentindo muito a minha falta. Imagine, pessoal, quantos anos essa minha irmã samaritana ficou me buscando pelos laços afetivos. Então, ela foi indo, até que enquanto não deu a comunicação, eu não melhorei. Aí os orientadores do trabalho conversaram com ela, orientaram, e nunca mais eu a recebi. Agora, uma coisa interessante, que essa foi a primeira incorporação. Eu tinha, na época, uns 17 anos, é que eu fui procurar ler, entender. Eu nem sabia o que era samaritana. E nada mais é do que habitantes das cidades da Samária, que é um povo mestiço, formado de israelitas com outros povos, residentes no Reino do Norte, com capital em Samária, com governantes maus e práticas contrárias à palavra de Deus. Gradativamente foi conquistado pelos assírios. Para os samaritanos, eles acreditavam que o Moisés era o verdadeiro profeta. Eles aguardavam a vinda do Messias. Os judeus e os samaritanos eram povos hostis uns com os outros, mas Jesus não compartilhava dessa hostilidade. Os samaritanos também sofreram com a opressão romana, enfrentando duras perseguições para se recusarem a se converter no islamismo. Uma pequena comunidade samaritana resistiu e perdura até hoje na Palestina. Então, eu achei interessante e acho que todos devem fazer isso. Quando você recebe um espírito, vá procurar saber a história, onde ele morou, vá se familiarizar
com o que se foi falado. Aí você vai ficando confiante, né? Tirando por base esse, tirando por base essa primeira experiência, eu devo dizer que eu sou hoje uma pessoa extremamente curiosa em relação a todas as religiões. Aliás, sempre fui. A partir daí, eu comecei a analisar o porquê que eu sempre tive interesse em filmes, em países, né? Do Egito, Palestina, Roma. Então, provavelmente, eu tive uma encarnação naquela época lá na Somália, certo? E é muito gostoso você identificar, né, que todas aquelas vidências, sonhos ou identificação com alguns fatos que você vê em televisão, em filme, parece que mexe com você, parece que você conhece aqueles ambientes, aqueles costumes. E pensando nisso, para ajudar os médiuns em desenvolvimento, né, eu, de vez em quando, eu vou estar fazendo um depoimento de algumas passagens assim interessantes, maravilhosas, que foram me dando essa confiança nos guias. Uma coisa muito boa é que quando eu tinha 10 anos eu tinha evidência. Com 17 eu tive a primeira incorporação. E a minha mediunidade não parou nisso. Aí começou o processo de psicografia. Eu tenho um caderno cheio de mensagens e com assinaturas. E essas assinaturas depois eu ia confrontar na prefeitura, com famílias, e as assinaturas todas batiam. Eu sou muito intuitiva, eu tenho premonições através dos sonhos, que aliás a gente sonha e fica quietinha, e tem algumas premonições que os guias dão intuição que você deve avisar, que você pode impedir aquilo de acontecer. Isso eu já fiz também. Isso quando as pessoas ouvem, o fato é evitado, né? Então, se lá na minha adolescência, as pessoas, né, às vezes me achavam assim, diferente, já ouvi isso nos dias de hoje. Mas não porque eu fazia nada de diferente, porque eu tinha muitas intuições. E eu falava, eu alertava, né? Então, pessoal, eu agora no desenvolver dos temas do canal, eu vou incluir também alguns depoimentos que provavelmente vocês vão ver cada depoimento maravilhoso. É assim, é indescritível quando você vai conhecendo os seus mentores, os seus guias, vai descobrindo quem eles são e contando com o auxílio deles 24 horas. E eu só tenho que agradecer como foi importante, por eu ser muito questionadora, o Espiritismo nunca deixou de me dar uma resposta. Todas foram respondidas. Todas.
porque eu fui a fundo, eu queria saber, eu queria entender os porquês dos porquês. E sou assim até hoje. Eu não aceito, né? Às vezes, num trabalho, ou algum espírito que queira passar por um outro espírito, além da intuição, eu tenho evidência para que isso não aconteça. Eu tenho evidência de várias coisas que depois os guias durante o trabalho vão explicando o que significa cada coisa ali que foi vista. Então, a minha mediunidade foi de um tanto assim aceleradamente se desenvolvendo em vários campos. E aquele medo que eu tinha lá atrás foi embora. Eu não tenho medo de ficar sozinha, não tenho medo de dirigir. Eu sempre digo, orai e vigiai. E a hora que chegar o meu momento, ninguém vai impedir. A hora que eu tiver que partir, eu vou partir e ponto final. Enquanto isso, vou burilando, né? Porque eu não sou perfeita, ainda erro muito, mas graças a Deus já mudei muitas coisas, muitas atitudes. Eu já mudei muito. E hoje eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, conquistando graças e graças a cada dia. Então eu tenho que agradecer a Deus, agradecer meus mentores espirituais, o meu anjo da guarda, que me dá a intuição, que é aquele espírito que está ali e você fica pensando, será que isso é da minha cabeça? Não. O seu anjo de guarda te dá a todo momento intuições do que você deve e não deve fazer. Você escuta se você quiser. Então, hoje é um dia que eu estou muito feliz. Eu recebi uma graça muito grande pelo meu merecimento e pelo meu entendimento e vou continuar trabalhando muito mais. E aqueles que precisarem de mim, anotem aí nos comentários os temas que gostaria que eu falasse, as suas dúvidas, e vamos tirando essas dúvidas. Que o coração de vocês fique bem calmo, bem tranquilo, afaste todos os medos. Estaremos protegidos de todas essas influências que nos rodeiam, mas não vão chegar perto de nós. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, todas as criaturas de boa vontade. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.